8 da manhã. As notícias com Carla Jorge de Carvalho. Estamos a 10 horas e 30 minutos do eclipse solar, com uma autêntica corrida aos óculos. A Associação Nacional de Farmácias promete para esta manhã um reforço do estoque. As autoridades de saúde reforçam a importância de observar o eclipse em segurança. As farmácias têm registado muita procura. Desde 1 de agosto até ontem foram vendidos 63 mil pares. Só ontem foram 27 mil, mas há uma ruptura de estoques. Há farmácias que não conseguiram fazer as encomendas aos fornecedores, pelo que ainda há muitos portugueses sem os óculos certificados. Ainda assim, a poucas horas do eclipse, a Presidente da Associação Nacional de Farmácias garante que muitas lojas vão receber ainda esta manhã um reforço. Contudo, Emma Paulino avisa que muitos podem já estar destinados a pessoas que fizeram uma reserva antecipadamente. Ainda há algum estoque em algumas farmácias. Sei que há algumas farmácias que ainda vão receber estoque também para amanhã, mas não posso dizer que será a totalidade das farmácias, e também mesmo o estoque que vai chegar amanhã, algum deles já poderá estar reservado também para pessoas que já tenham pedido entretanto. A Presidente da Associação Nacional de Farmácias, em declarações à agência Lusa, lembra que os óculos podem ser partilhados entre familiares ou amigos e que mesmo com esta proteção não é aconselhável olhar para o eclipse durante muito tempo. A Presidente do Colégio de Oftalmologia da Ordem dos Médicos também volta a alertar para os perigos de observar o eclipse sem a devida proteção e por isso reforça as recomendações de segurança. Em declarações à Rádio Observador, Joana Ferreira repete que os óculos devem estar devidamente certificados e sem qualquer dano, e alerta para o impacto que pode ser causado se olharmos para o eclipse a olho nu. Pode acontecer lesão das nossas células da retina, a retinopatia solar, que é como se fosse uma queimadura das células da retina. E isso vai originar uma diminuição da visão, uma área central do nosso campo com uma mancha escura, fixa. Pode também haver distorção da imagem ou alteração da visão das cores. A Presidente do Colégio de Oftalmologia da Ordem dos Médicos, Joana Ferreira, considera que o trabalho de alerta por parte das autarquias foi bem feito e não vê a necessidade de reforçar as urgências da oftalmologia, uma posição também assumida pela direção executiva do SNS. Os empresários da restauração esperam uma tarde de esplanadas cheias. Os restaurantes notam um aumento das reservas, sobretudo na região de Bragança, onde o eclipse vai ter melhor visibilidade. A afluência já se nota há vários dias. Daniel Serra, o Presidente da Provar, a Associação de Restaurantes, dá conta de um aumento da procura precisamente para a hora do eclipse. Neste momento, aquilo que se está a observar é que na zona de Bragança está a haver um aumento de visitantes, de turistas, portanto, e aí nessa região vai haver aí obviamente aí um aumento significativo da atividade económica, nomeadamente nos restaurantes. O Presidente da Provar, a Associação de Restaurantes, fala num dia importante para os empresários do setor. Junta-se a nós em direto neste jornal o Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins. Bom dia, obrigada por estar connosco. E se houver assim um plano de última hora e alguém quiser ir a Bragança hoje ver o eclipse, ainda tem onde ficar? Pois já não será fácil, uma vez que as reservas começaram a acontecer em março. Primeiro, obviamente, pela comunidade científica, muitos cientistas, muitos estudantes de cursos de ciências que tinham a informação em primeira mão e esses fizeram as primeiras reservas. E depois, diria que em maio, já pelo turista, pelo cidadão comum, muito do mercado nacional, mas também muitos espanhóis. E neste momento, ao dia de hoje, as reservas, eu diria que é impossível reservar. Temos taxa de ocupação praticamente a 100% no que diz respeito à cidade de Bragança, mas também no que diz respeito a concelhos vizinhos. Curioso é que as pessoas reservaram não só para o dia do eclipse, mas julgo que aproveitaram para fazer 2 em 1. Por um lado, esta oportunidade de ver um eclipse que se vê apenas numa geração, mas por outro lado, também uma oportunidade para conhecer um território, porventura, menos conhecido por algumas das pessoas que vão rumar atrás dos montes. E temos neste momento a indicação de que as reservas foram feitas para 3, 4 noites,
o que é ótimo, que aumentam a taxa de ocupação, a taxa de permanência e permitem visitar Trás-os-Montes, que de facto é bastante rico também, ali a zona de Bragança, desde património cultural, muito de castelos, fortalezas, centros de arte contemporânea, mas também património natural, como o Parque de Montezinho, que vai ter alguns impedimentos no dia 2, precisamente para precaver alguns incidentes, uma vez que estamos em alturas de alerta em relação aos incêndios. Mas por ali temos a barragem do Azibo, Parque Biológico de Vinhais, temos o Douro Internacional em Miranda, também perto. O que não faltam são motivos para explorar a região, com muita gastronomia, enfim, muitos motivos de interesse para que as famílias também possam ter 3 ou 4 dias diferentes. Claro. É um 2 em 1, ou como diz, se calhar um 10 em 1, há muitas oportunidades. Isto é um ótimo cartão de visita. A região preparou-se de alguma forma para esta afluência? Sim, a região preparou-se, nomeadamente Bragança, através do município, mas também do núcleo da Ciência Viva local, que tem uma agenda bastante preenchida. Portanto, estes dias, já os dias anteriores ao eclipse, portanto, desde o dia 10, que foram organizadas uma série de iniciativas relacionadas com a ciência, mas de forma muito didáticas, para explicar também o fenómeno aos mais jovens, com muitos workshops, mas também com animação de rua, animação musical. Portanto, de certa forma foi aproveitar esta oportunidade onde se vão receber turistas num número que nem sempre acontece, embora, e é aqui um dado curioso que eu gostaria de partilhar, curiosamente saíram os números do primeiro semestre e pela primeira vez o subdestino que mais cresceu na região do Porto e Norte, crescendo até acima da média regional, foi precisamente Trás-os-Montes. A região cresceu cerca de 5,4% em dormidas, Trás-os-Montes cresceu 7,6%. Portanto, é sinal também que hoje os portugueses, nomeadamente os portugueses, estão a tentar explorar um bocadinho mais o território, fogem do litoral, vão explorar outras zonas do país, e eu acho que aqueles que irão rumar a Trás-os-Montes vão ter uma agradável surpresa. O Miguel Torga dizia que era o reino maravilhoso. Eu acho que hoje muitos irão perceber porquê. E muitos voltarão e muitos também passarão a palavra seguramente. Luís Pedro Martins, muito obrigada por ter estado connosco. Foi ótimo ouvi-lo aqui a abrir o apetite também para esta zona. Ele é o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Já não vale a pena hoje tentar passar a noite em Bragança. Estão lotados os alojamentos e os hotéis para o eclipse que começa por volta das 6h30, terminará 2 horas depois. O pico esse será por volta das 7h30 da tarde. O eclipse solar não é o único fenómeno a marcar o dia de hoje, não é, Carla? Esta noite vai ser possível ver uma chuva de meteoros e esta manhã houve um alinhamento de planetas que é fora do comum. Fora do comum, pode dizer-se que hoje é um dia muito especial nos céus e Miguel Gato, acordando muito cedo, pelos vistos, perdemos o primeiro fenómeno do dia. Sim, perdemos porque já estávamos aqui na redação do Observador, falamos de um episódio que aconteceu entre as 5h30 e as 6h15 da manhã, o alinhamento de 6 planetas do Sistema Solar, Júpiter, Mercúrio, Marte, Urano, Saturno e Neptuno. Este alinhamento não foi literal, mas vistos da Terra, estes planetas apareceram ao longo de uma eclíptica, a faixa por onde parecem deslocar-se o Sol, a Lua e os planetas, daí esse alinhamento visual. No entanto, este fenómeno foi menos acessível do que o eclipse, isto porque apenas 4 destes planetas são visíveis a olho nu. Esse alinhamento já passou, o primeiro fenómeno, mais logo teremos o eclipse e depois ainda vamos poder ver as Perseidas. Sim, acontecem todos os anos, mas o facto de estarmos em dia de lua nova vai permitir ótimas condições de observação. Estas poeiras de cometas entram na atmosfera a enorme velocidade, produzem os riscos luminosos a que chamamos estrelas cadentes. E como é que as podemos ver esta noite? Olhando para o céu, de preferência numa zona com pouca luz artificial. Convém deixar os olhos adaptarem-se à escuridão, portanto nada de telemóveis. Quanto mais avançar a noite, mais possibilidades temos de observar a chuva de meteoros, isto porque as condições vão melhorando durante a madrugada. Miguel Gato, com a chuva de Perseidas que se há de seguir ao eclipse, a chuva esta madrugada. A Rádio Observador vai acompanhar o eclipse solar numa emissão especial que começa às 5 da tarde, a partir do telhado do Mate, junto ao Tejo, em Belém, Lisboa. Antes, no explicador, recebemos a vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, que nos vai dar recomendações para observar o eclipse em segurança. Mudamos de tema. Carlos Moedas critica a libertação do suspeito de envolvimento no disparo contra uma turista na Baixa de Lisboa.
O autarca alerta que foi libertado um criminoso e fala numa decisão inaceitável que prejudica a imagem de Portugal. A mulher sueca de 40 anos foi atingida na segunda-feira por uma bala perdida após um desacato entre dois grupos que se dedicavam à venda de droga falsa na Baixa de Lisboa. Os suspeitos fugiram. Um deles foi detido pela PSP num outro processo relacionado com violência doméstica. O homem foi ouvido em tribunal, acabou por sair em liberdade, fica obrigado a apresentar-se à polícia 2 vezes por semana. Na reação, o presidente da Câmara de Lisboa fala numa decisão inaceitável da Justiça. Numa publicação na rede social X, Carlos Moedas alerta que foi libertado um criminoso, fala num exemplo socialmente reprovável e num sinal de falta de autoridade para as forças de segurança. Moedas avisa também que não é só a imagem de Lisboa que fica em causa, é a imagem de Portugal. A presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, eleita pelo PS, também alerta que moradores e comerciantes sentem cada vez mais medo nas ruas da Baixa de Lisboa e insiste que tem pedido uma reunião com o Ministro da Administração Interna e com o autarca de Lisboa, sempre sem resposta. Luz verde, a Agência Portuguesa do Ambiente aprovou a construção do troço do TGV que vai ligar Porto e Aveiro. A ligação avança com uma estação subterrânea em Gaia e apenas uma ponte sobre o Rio Douro. As alterações promovidas pelo consórcio Avan Norte aproximaram a obra do projeto inicial, o que é suficiente para ter essas condições de avançar. O Jornal de Notícias revela hoje que revela os detalhes dessas alterações. A construção da nova estação de Gaia, em Santo Ovídio, em vez de alterar a localização da estação de Vila Nova de Gaia, medida chumbada pela APA no ano passado. Está prevista também a construção de apenas uma ponte rodoferroviária sobre o Douro, em vez de 2, como tinha sido proposto pelo consórcio. A Agência Portuguesa do Ambiente fala numa solução de transporte sustentável e conclui que os impactos ambientais da construção do TGV entre Porto e Aveiro são mitigáveis. A ligação de alta velocidade entre Porto e Aveiro deve estar pronta em 2030, sendo que o prazo para a conclusão da travessia que liga Porto a Lisboa é 2 anos depois, 2032. São agora 8h12, já a seguir há momentos de glória. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de quarta-feira? Portugal vai enviar 100 mil euros para ajudar a Colômbia na sequência do sismo de magnitude 7.4 na escala de Richter que atingiu o país. O anúncio é feito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista à SIC Notícias. O balanço mais recente dá conta de pelo menos 240 mortos na Colômbia. Donald Trump confirma que trocou secretamente de avião em julho, depois de alertado para um possível ataque ao avião presidencial, o Air Force One. O incidente foi revelado pela imprensa norte-americana, que revelou que Trump foi transportado para outra aeronave militar em Ankara, na Turquia. O incidente aconteceu depois da cimeira da NATO, no âmbito da guerra com o Irão. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues casaram-se ontem em Cascais, numa cerimónia privada, só com os 5 filhos do casal. A novidade foi dada por Ronaldo, através de uma publicação nas redes sociais, em que partilhou uma fotografia com as alianças. E voltamos ao eclipse. Ao longo do dia são várias as iniciativas para acompanhar este raro fenómeno. No Porto, o planetário promove uma observação pública do eclipse, acompanhada por especialistas e com recurso a telescópios equipados com filtros solares. Claro. É à séria. Ainda no norte, em Vila do Conde, o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental organiza também uma sessão pública de observação do eclipse, com distribuição de óculos aos participantes. Aqui há óculos, pode ser uma boa deixa para quem ainda não os conseguiu. Em Lisboa, o Pavilhão do Conhecimento também tem uma sessão pública com a observação do eclipse, com explicações científicas, acompanhamento por especialistas. Ainda em Sintra, no Palácio da Pena, há um bilhete especial que dá acesso ao Parque da Pena, onde o eclipse também pode ser bem observado. Ao longo do dia vamos partilhar mais curiosidades e propostas relacionadas, claro, com o eclipse de hoje. Este programa tem o apoio de BetClick.